Oi, de volta, enfim, no nosso papo teológico. Nós vamos rapidamente abordar esses três temas. Primeiro, mais uma vez, como fazer uma boa confissão. Como fazer um bom exame de consciência, principalmente. O que é necessário para um exame de consciência bem feito? Segundo, e se a vacina tem comprovadamente contribuição de células de fetos abortados? Se eu tomo a vacina, eu sou conivente? Eu devo me abster de tomar a vacina, evitar tomar a vacina para não cometer um pecado de ser conivente com aborto? Como é o caso da vacina anti-Covid, a maioria das vacinas anti-Covid, e outras vacinas também. Estamos vivendo um período de baixa da vacinação, né? Nós já tínhamos superado no Brasil várias doenças como sarampo, poliomielite, etc. E muitas estão voltando para a nossa preocupação. O que a igreja tem a dizer sobre isso? Se alguém tem uma certa reserva com relação a algumas vacinas. Então vamos conversar um pouco sobre isso. E, por fim, polêmica. É verdade que a igreja proíbe que eu vote num candidato que seja a favor do aborto? É isso mesmo que a igreja diz? Então vamos ver o que a Santa Sé diz a esse respeito. Primeiramente, então, confissão. Como fazer um bom exame de consciência? Algumas pessoas me pediram para fazer o que muitos padres já fizeram, têm feito nas redes sociais e ajuda muito, um roteiro, uma espécie de roteiro para fazer o exame de consciência. De fato, é muito útil, muito prático. Então eu elaborei um roteiro que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, o link para você acessar no meu Drive, meu Google Drive, para você fazer o download desse roteiro. É o seguinte, ó, fiz esse roteirinho bem simples para você marcar com X, assim, né? Baseado nos 10 mandamentos. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você vai marcando X nos pecados que você cometeu, né? E ao próximo como a si mesmo. Tem duas partes, né? Esse primeiro mandamento. O amor a Deus, depois o amor ao próximo, né? Depois o segundo mandamento, por exemplo, segundo mandamento, né? Blasfemei, acusei a Deus de ser a causa de um mal, etc. Terceiro mandamento, faltei sem justa causa a celebração do domingo ou dia santo de guarda. E aqui estão os dias santos de guarda no Brasil que não caem no domingo, podem não cair no domingo, né? Natal, Corpus Christi, 1º de janeiro, que é a festa, a solenidade da Mãe de Deus, e 8 de dezembro, Imaculada Conceição. São só esses 4 dias aqui, muita gente não sabe disso. Dias de preceito, dias santos de guarda, quer dizer que são dias que, mesmo não caindo no domingo, são equiparados a domingo. E, portanto, são de dias de ir à igreja obrigatoriamente para os católicos, a não ser por motivo, por causa justa, né? Então, por exemplo, Quinta-feira Santa, lava-pés. Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor. Vigília Pascal. Não são dias de preceito? Não, não são. Muita gente pensa que é. Quarta-feira de cinzas não é dia de preceito? Não, não é. Certo? Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, não é dia de preceito? Não, não é. Por aí vai, né? A igreja exige o mínimo, justamente para ajudar os católicos a não estarem em pecado. E mesmo assim, pasmem, mesmo assim, com tão poucos dias de preceito que não cai domingo, mesmo assim tem muita gente em estado de pecado. Quem não vai a um dia de preceito à igreja por simplesmente colocar outras coisas no lugar, comete pecado grave. É um mandamento da lei de Deus, é o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. No Antigo Testamento era guardarás o sábado. No Novo Testamento, como nós já sabemos, guardar o domingo. Então tem muita coisa aqui que tem gente que nem sabe. Tem muita gente que vai confessar e fala só 2, 3 pecados. Tem 5 anos que eu não me confesso. E conta 2 pecados e acha que é isso. Irmão, mesmo se você fosse santo, é impossível em 5 anos você ter cometido 2, 3 pecados mortais. Então tá aqui, ó. Veja essa lista. Essa lista aqui não é baseada em achismo, tá? Gente, tem alguns colegas padres que exageram na dose. Por exemplo, tem um padre que está até fazendo sucesso aí e tal, que eu vi um vídeo dele falando assim: se você é católico, se você faltou à missa um domingo, se você está muitos domingos sem a missa, você não é católico mais. Irmão, não é isso que a igreja diz, né?
A igreja não diz que se você faltar à missa domingo, sei lá, 2, 3 domingos, define aí um mês, bom, um ano, vai, vamos dizer um ano. Então você não é católico, mas está excomungado. Não é verdade. Não é verdade. Você é católico se você for batizado e se você não rompeu com a fé católica, né? Se você não tem uma, por exemplo, negou um dogma, né? Se você defende o aborto, aí sim você está excomungado. Você se excomungou da igreja, aí você não é católico. Agora, não ir à missa é pecado, mas não dá excomunhão. Tem coisa que é pecado e dá excomunhão. Tem coisa que é só pecado, não dá excomunhão. Faltar à missa domingo não faz com que você deixe de ser católico. Faz com que você seja um católico em estado de pecado grave. Precisa se confessar antes de voltar a comungar. Por que a igreja diz, não pode comungar em alguns casos, né? Para aqui, o sexto mandamento. Meu Deus, esse aqui então, né? Não pecar contra a castidade. Pratiquei fornicação, contato sexual antes do matrimônio. Então, por que a igreja diz assim, se você está nesse pecado, não se arrependeu, não pode comungar? A igreja não vai expulsar ninguém da comunhão, obviamente, né? Não vai tirar você, nós não tem como julgar, quem sou eu para julgar se você é digno ou não? A minha função é ensinar você o que a igreja diz e ensinar aquilo que São Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 11, né? O apóstolo Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo para ver se é digno de receber o corpo e o sangue do Senhor, porque quem tomar o corpo e o sangue do Senhor indignamente torna-se réu para com o corpo e o sangue do Senhor, ou seja, está comungando a sua própria condenação. Porque aí comete um outro pecado que é o sacrilégio. O sacrilégio é um dos pecados mortais também, que eu coloquei aqui no segundo mandamento, né? Fiz sacrilégio com o nome de Deus e dos santos, etc. Sacrilégio é profanar uma coisa santa, né? Então, se você está em pecado mortal e comungar, você comete sacrilégio. E aí o pecado aumenta de tamanho, muito mais grave, né? É melhor então abster-se de comungar, né? Primeiro se arrepende, tem que ter tempo para se arrepender. Também não adianta ir confessar, né? Então eu mencionei aqui esse pecado. Eu vou confessar e digo assim, padre, eu tenho relação sexual com minha parceira, com minha namorada, ou com meu namorado, mas eu não estou arrependido não, eu vou continuar tendo. Bom, então não adianta ir confessar, irmão. Não adianta. Você pode ir pedir um conselho, pedir uma oração. Claro, o padre está lá para te acolher, não para te julgar, não para te condenar, de jeito nenhum. Só que eu não posso dar absolvição. O padre não pode dar absolvição se você diz, esse pecado aqui eu vou continuar fazendo porque eu não acho que é pecado. Então, esse é o único caso em que a gente não pode dar absolvição. Tem que negar a absolvição, né? E aí a gente conversa. O padre vai tentar dar uma catequese para que você aprenda, né, o que a Bíblia diz, o que a igreja diz sobre aquilo ser pecado. Não é questão de achismo, não tem que achar ou deixar de achar que é pecado, né? Então está aqui os 10 mandamentos, e eu coloquei aqui, os sete pecados capitais, eles estão indicados aqui ao longo do texto, é uma folha só, né? Parece muita coisa, mas é uma folha só. Eu coloquei aqui, os 7 pecados capitais para ajudar você, né? Orgulho, gula, preguiça e por aí vai, né? Avareza, para ajudar você a se confessar, a fazer um bom exame de consciência. Aqui uma folhinha, você pode imprimir e pedir ao Espírito Santo para te ajudar, para discernir o que é pecado. E aqui no finalzinho eu coloquei as 4 virtudes cardeais, né? O que são virtudes cardeais? Virtudes cardeais, aqui no finalzinho eu coloquei. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, para te ajudar também no seu discernimento. Eu agi com prudência, quer dizer, eu fiz o que eu devia fazer para prevenir o pecado, ou eu brinquei com fogo, né? Quer dizer, não fugi da ocasião de pecado. Justiça, né? Ser correto com Deus e com o próximo, nas minhas relações em geral, eu tenho sido justo com Deus, tenho tratado a Deus com justiça, tenho tratado o próximo com justiça. Fortaleza, né? Perseverar no bem, resistir às tentações, eu tenho resistido, ou eu com muita facilidade caio. E a temperança, equilíbrio, fugir dos exageros, né? Aqui, então, eu espero que ajude você a fazer um bom exame de consciência e
por consequência, uma boa confissão para se reconciliar com a igreja. Segundo tópico, como eu já falei, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão das vacinas. Veja bem, sabe-se que algumas vacinas anti-Covid-19 foram elaboradas a partir de células tiradas de fetos abortados décadas atrás. Esses fetos abortados foram usados para pesquisa, né? É mais ou menos como acontece com pessoas que morrem em estado de indigência, por exemplo. Um indigente, uma pessoa que morre em condição de rua e tal. E às vezes acontece, essa pessoa o corpo dela é doado pelo Estado, ninguém requeriu o corpo para sepultamento, então o Estado pode doar esse corpo para uma universidade, esse corpo vai ser então dissecado e vai servir para estudo. Ah, mas esse corpo pode ter sido vítima de homicídio, ou pode ter, sei lá, praticado suicídio. Então, se eu estudar aquele corpo, eu estou sendo omisso, eu estou sendo conivente com aquele homicídio, com aquele suicídio? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, a mesma coisa a igreja diz a respeito das vacinas que usam essas células. Primeiro, a igreja se posiciona claramente contra essa prática. Pedimos, né, aos órgãos, aos laboratórios, às grandes empresas que fabricam essas vacinas, que não usem mais esse tipo de material, para evitar esse tipo de objeção de consciência, né? Mas mesmo assim, mesmo as vacinas que já estão aí nós apelamos para um princípio da doutrina católica, da doutrina moral católica, que é o princípio do mal menor. Isso é um mal? É um mal. É um mal aproveitar de um aborto, né? Um aborto desejado, um aborto criminoso, pecaminoso, para fazer pesquisas. É um mal. Mas é um mal menor usar essa vacina do que deixar o pessoal continuar morrendo de Covid pelo mundo. Nós sabemos que a Covid só está sendo superada agora por causa da vacinação, não é? Se a gente deixasse o país, a população sem vacinação, muito mais gente ia morrer. Já estamos com quase 700 mil mortos de Covid. Nosso país já teríamos com certeza milhões de mortos, né? Então, o mal menor, tomar a vacina. Veja o que nos diz a nota da Santa Sé, né, a Congregação para a Doutrina da Fé, a esse respeito. Diz assim, né, depois de explicar toda essa... Está lá, ó, depois você pode pesquisar aí, a Congregação para a Doutrina da Fé, nota sobre a moralidade do uso de algumas vacinas anti-Covid-19. Ele explica toda essa situação que eu disse e diz assim, com a consciência certa de que o recurso a tais vacinas não significa uma cooperação formal para o aborto do qual derivam as células com que as vacinas foram produzidas. Contudo, é bom frisar que o uso moralmente ilícito desses tipos de vacina, em virtude das condições particulares que o tornam tal, não pode constituir em si mesmo uma legitimação, nem sequer indireta, da prática do aborto. Ou seja, pode tomar vacina que você não está sendo conivente nem omisso diante do aborto, certo? Tome a vacina. Não só a de Covid, mas outras vacinas que também sejam feitas a partir de um embrião, a partir de um feto que tenha sido abortado, né? Se você usar aquela vacina, você não está dando uma contribuição formal, né, que te torna pecador por isso. Então não precisa ter a sua consciência obstinada, né, e evitar essa vacina. Gente, nós precisamos vacinar o nosso povo, né? É um atraso a gente fugir da vacinação em nome da fé. Deus não quer isso. Deus criou a inteligência humana, né, e Deus nos ajuda a superar as grandes epidemias que já mataram milhões e milhões de pessoas. Nós não podemos retroceder no tempo, pelo amor de Deus. O terceiro e último tópico que eu mencionei é a respeito da comunhão para pessoas que votam em candidatos a favor do aborto. Isso já começou a dar polêmica. Toda a eleição nós temos essa polêmica, né?
E aí nós vemos muitos católicos mais apaixonados para as redes sociais, colocando, né, cards e desenhos dizendo: não vote no candidato tal porque ele é abortista, não vote no partido tal porque ele mata criancinhas, e se você votar, você vai estar sendo conivente com isso, etc. Bom, não é bem isso que a Santa Sé diz, né? Então nós temos uma carta que o então cardeal Ratzinger, né, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé no ano 2004, isso deu uma grande polêmica nos Estados Unidos, né, a respeito de candidatos que demonstravam ser a favor da legalização do aborto, da descriminalização do aborto. Então vamos ver o que a Santa Sé diz a esse respeito. Eu vou traduzir, tá? Não tem em português esse documento, pelo menos eu não achei, né? Diz assim: um católico seria culpado de cooperação formal com o mal, né, no mal, e, portanto, indigno de apresentar-se para a Santa Comunhão, se ele votasse deliberadamente num candidato precisamente, justamente porque esse candidato se posiciona a favor do aborto ou da eutanásia. Quando um católico não compartilha da posição do candidato em favor do aborto e da eutanásia, mas vota naquele candidato por outras razões, considera-se, isso é considerado uma cooperação material remota, que pode ser permitido na presença de razões proporcionais. Ou seja, se houver um motivo que justifique você votar naquele candidato, o mal menor de novo, o mal menor, né? Então, você diz assim: não, tenho duas opções. Ou eu voto nesse candidato que diz que é a favor do aborto, eu não concordo com isso, eu sou contra o aborto, mas eu vou votar nele por outras razões, não por isso. Apesar dele ser a favor do aborto, ele tem outras coisas que eu penso que, pesando, né, usando o meu discernimento, eu penso que vale a pena votar nele. Até porque, irmãos, vamos ser sinceros, todos os candidatos, têm questões moralmente questionáveis nos seus programas de governo, né? Então, tem um candidato, por exemplo, que é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, ou é a favor da confusão que se faz de legítima defesa com legitimação da vingança, né, que promove discurso de ódio. Isso é contra a doutrina da igreja. Então, o que adianta ser contra o aborto e a favor da morte em outros casos, né? Sou a favor da atividade policial irrestrita, né? O policial pode sair matando todo mundo e não tem que ser responsabilizado por isso. Isso é contra a doutrina social da igreja. Eu sou a favor de intervenção militar, por exemplo, né? Um crime contra a democracia, desrespeito ao voto, por exemplo, né? Isso aí é contra a nossa doutrina moral. Então, você pode votar nesse candidato. Você, como católico, não está excomungado se votar nesse candidato, desde que você diga: olha, eu voto nele, mas isso aqui que ele disse eu não concordo. A mesma coisa pode ser feita também em relação a um candidato em quem você pensa em votar, mas diz assim: eu não concordo com essa questão do aborto. Eu vou votar nesse candidato por outros motivos, né? Porque eu, pesando na minha consciência, irmãos, o Concílio Vaticano II diz: a consciência é o sacrário do homem, onde ele está a sós com Deus. A sós. Você, diante da urna, para votar, você está a sós com Deus. Então, você vai discernir. Não ouça, né, opiniões radicais, opiniões fundamentalistas, né, que diz: não pode, a igreja proíbe votar em tal candidato, a igreja proíbe tal partido. Isso não é verdade. A igreja católica não fecha voto com ninguém e não força voto em ninguém e não proíbe voto em ninguém. A igreja tem o papel de dar os valores, de ensinar os grandes critérios, os grandes princípios morais. E cada um vai exercer a sua cidadania, a sua consciência, diante de Deus, votando naquele que acha o melhor ou o menos pior. Menos pior, claro que é uma expressão jocosa, né? Mas para dizer: eu estou buscando o mal menor. Não tem jeito. No atual contexto, você vai ter que votar buscando o mal menor. Porque você não vai encontrar um candidato que seja 100% de acordo com a doutrina social da igreja. Que Deus abençoe você e te ilumine na hora de votar.